E aí eu vou explicar a nossa dinâmica, né, Ju? Aí você vai me corrigindo. Pode. Tá, Já eu tem, tô por conta. já tem uma pergunta aqui. Ah, não, é o Cocôzinho a pergunta de Eloá. É, o seguinte, Maria está escondida de Joaquim. Ele está hipnotizado pelos eletrônicos, porque a vida não é perfeita. É, o, a gente pensou, eu falei assim, Juliana, eu queria que você falasse um pouco das suas histórias, porque Juliana é uma pessoa de muitos causos, muitas histórias que somam muito para mim como amiga dela, né? Ela vai contando as coisas, eu acho assim muito rico. E aí a gente fez uma lista pequena de E você 15 sabe histórias. que eu fui lembrando de outras, né? Assim, aí eu pensei, não, isso aqui, a história X ia ser tão legal. Aí depois eu falei, Vai, não, tá fala bom, aí que né? eu vou adicionar aqui, Não, vou fala. não. Não, Vou não, tá. vou não, vou não, vou não, porque E aí qualquer aí, coisa, daqui a pouco elas atravessam, porque as coisas se vão atravessam, né? chegar. Então É tá tudo lógico que bem. não são histórias fechadas em si, mas a ideia é que esse guia são 15 histórias que a gente não vai dar conta de todas elas. Uhum. Então, eu vou ler, alguém vai comentar um número, aí eu vou desativar os comentários para vocês verem melhor, Juliana, porque senão os comentários ficam na frente. Aí eu vou desativar o comentário, Juliana vai contar e aí a gente abre de novo para escolher a próxima história. E assim a gente vai fazer até um certo horário, que inclusive alguém pode me avisar se quiser, porque eu não É, consigo deixa eu ver ver. a hora e É o eu não quê? É tenho 1 hora milhões. de live, né? É 1 hora. Então, quando for 40 minutos assim, quando for 3h40, 3h45, a gente vai parar. Raquel chegou, nossa coordenadora do curso de licenciatura em teatro e minha mãe de profissão. E aí a gente vai parar e Juliana vai fazer uma improvisação corporal, porque Juliana é uma pessoa que fala mais com o corpo do que com a boca, e olha que ela fala muito com a boca, então significa que ela fala mais ainda Falo. com o corpo. Falo e vou longe, né? E Se quiser, eu aí, saio da Terra Plutão em 2 segundos. gente, só vou contar para vocês que preparar isso daqui, essa lista aqui, vocês não têm noção. Enormes áudios gigantescos. Ela ia falando e eu, então vamos fechar. Ela, não, mas é porque eu pensei aqui no negócio, então vamos fechar. Então, Ai, muito assim, louco. tem tudo a ver com a proposta, porque eu justamente eu botei aqui embaixo, artista labirinto Juliana Longuinho, porque é isso, assim, a Juliana vai nos guiando. Olha o Guilherme chegando aí. E minha tia também apareceu, minha tia Dina, maravilhosa, vendo live, adorei. Olha só que legal. Esse momento tá mudando os hábitos de todos nós, né? Não, e pessoas que eu não vejo, minha tia eu não vejo há um tempo, anos, eu acho, que ela mora em Taubaté, então é lindo estar aqui com ela aparecendo. Junto, de alguma forma. Chegaram também Kellen e Tainá, que são bolsistas desse menino, que estão em Ah, legal. fechamento. E aí, então, vou começar, tá, pessoal? Quem comentar primeiro, o número de 1 a 15 vai levar. Eu vou deixar aqui a lista, dá para vocês Você sabe que lerem. eu sou cega, eu não vejo, mas as pessoas pode ser que vejam quem Acho que fizer as aquela pessoas conta. vêm, porque eu tô vendo. Ah, fica espelhado, né? Então eu vou ler. Fica ao Mar... contrário. Eu vou ler para vocês. Martins Pena, Sérgio Brito, Angel Viana, Aulas na África, Gilberto Gil e Lula, Companhia de Dança. Aí, já escolheram. Já tem o 1 e o 13. O 13 é qual? Deixa eu ver o 13. O 13 é Performances. E o 1 é Martins Pena. Então, eu vou desativar os Tá. comentários e a gente começa por essas duas. E eu não sei fazer isso, desativar os comentários, mas eu vou aprender a conseguir. Aí, consegui. Estão te vendo. A contadora de causa é maravilhoso, né? Porque Martins Pena eu tenho. É bom falar que quando eu vim para o Rio, só vou dar um parênteses, eu não vou entrar no Sérgio Brito, porque o Sérgio Brito, talvez a minha chegada no Rio seja a minha primeira referência forte no âmbito teatral. Mas quando eu cheguei do Rio, eu não conhecia, eu queria muito vir fazer teatro, mas eu conhecia pouco, né, sobre. Eu vim fazer teatro no Rio, vim Você para veio fazer o de curso. onde? Eu vim de Salvador, né? Eu sou de Brasília, mas aí fui muito nova para Bahia. Fiquei na Bahia até meus 17. Com 17 anos eu quis sair de Salvador e vim para o Rio. E aí eu cheguei, aí eu queria chegar com uma motivação. Eu não queria chegar, vou para o Rio batalhar para fazer teatro. E aí eu pesquisei, encontrei esse curso na causa do Sérgio Brito e vim para fazer o curso do Sérgio Brito. Enfim, fiz, não sei o que, mas eu conhecia pouca coisa. Depois de um bom tempo, assim, uns 2 anos, alguém me falou da Martins Pena, né? Nossa, é uma escola de teatro super tradicional, você tem que ir. E aí eu me inscrevi assim, vou me inscrever.
E aí fiz o teste, não passei na Martins Pena, fiquei mega frustrada, né? Fiquei mal. Aí fui fazer Angel Viana, fiz Angel Viana, e aí depois da Angel Viana, assim, o processo com o corpo na Angel Viana me trouxe a necessidade de voltar ao teatro. Assim, porque a grande coisa que eu queria era justamente mesclar, né, um corpo que tivesse essa potência de teatralidade, enfim, era na época a minha vontade, a minha pesquisa. E aí você fez Angel Viana antes de fazer Martins Pena? Antes de fazer Martins Pena. E aí depois aí eu falei, vamos escrever de novo, né? Não custa, já passou um mau tempão, vamos lá ver. E aí fui e fiz. E eu acho que as coisas também têm isso, né? Elas têm a hora para acontecer na sua vida um pouco. Tem um pouco dessa coisa, não, naquele momento, talvez a minha maturidade para viver a Martins Pena da forma que eu vivi depois, não ia ser igual, sabe? Nossa, porque eu agradeço muito não ter passado de primeira para a Unirio. Agradeço muito. Pois é, a Martins Pena foi para mim uma revolução. Assim como a Angel. Mas a Martins Pena foi o momento onde eu compreendi uma visceralidade de fazer arte. Foi também onde eu compreendi uma diversidade mais latente em fazer arte, sabe? Porque é isso, a Martins Pena, ela te colocava no mundo cru da arte. Tinha gente que vinha andando porque não tinha... quando você, tipo assim, quando você começa a dialogar com os múltiplos mundos, com as múltiplas histórias, sabe? A Martins Pena parece que cada lugar tem uma caixinha de artista, e a Martins Pena é tudo misturado, né? Eu sinto isso total. Porque a Angel, querendo ou não, como é uma coisa mais privado, tem um núcleo de pessoas que estão lá dentro, sabe? Sim. Quando você vem para um lugar que ele é público, né? E é nível técnico também, e é nível técnico, democratizada. Sim. Você tem essa possibilidade de encontrar muitas histórias. Então, acho que foi um dos primeiros momentos onde eu vivi essa possibilidade de conhecer muitas pessoas com muitas histórias diferentes, vivendo o teatro de uma forma muito mais visceral, porque era isso, era uma batalha para citar de alguma forma, produzindo alguma coisa, né? Eu lembro que... E era uma batalha com a instituição também, né? Você pegou a Martins Pena sem verba, né? Antes da FATEC. Eu peguei, eu fui a pessoa da passagem, né? Eu entrei com a Funarte e saí com a FATEC. Eu fui bem exatamente. A gente invadiu o Funarte, eu estava lá, entendeu? Eu tive professor que foi tirado na época da Funarte, os terceirizados. Eu terminei meu terceiro sem professor, porque o professor não recebia. E ele tentou, e no momento ele não conseguiu mais estar presente. Eu vivi todo esse processo da Martins Pena, que também, de alguma forma, deu um grau de maturidade para a gente lidar, sabe? Eu acho que foi, assim, um momento de batalha pela cultura que a gente viveu ali muito forte para poder continuar, né, firmar aquele espaço da Martins Pena como um espaço genuíno de se trabalhar o teatro. Foi muito bacana, eu acho que na nossa vida, das pessoas que viveram esse momento, né? Isso é muito interessante, coletivos. Porque dialoga muito com questões que a gente fala da resistência do teatro aqui em Campos, né? Porque as políticas de cultura do município são muito instáveis. Então, a gente vê as pessoas muito nesse movimento, assim, e acaba tendo guetos, né, dessa produção de arte. Sim. Eu acho muito legal você falar disso, do botar todo mundo junto para brigar pela cultura. Isso aconteceu muito aqui em Campos, na ocupação do Teatro de Bolso. Enfim, fazendo a ponte para o pessoal, né, para a gente chegar importante, lógico. E eu acho que é fundamental quando a gente compreende a arte, porque eu estava falando para Maria e, na verdade, eu queria ter começado lendo um texto, mas eu posso ler depois, então, assim, em algum momento. Não, mas é porque tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, que eu falo sobre a arte, que a gente fica elegendo, ou tipo, botando em compartimento. O teatro é musical, o teatro de não sei o quê. E tudo bem. A dança, o teatro, né? Eu acho que você traz isso do corpo muito intrincado, não só no teatro que você faz, mas em tudo que você faz. Né? Porque para mim é o meu processo de pesquisa mesmo. É como as coisas estão unidas. A gente é corpo, né? Na verdade, a gente está na nossa fisicalidade, então isso faz parte da nossa forma de comunicação, né, de transmissão. Mas o que eu estava falando é que, para além do que é cada coisa, para mim a arte é um processo de autocura. Eu te falei isso, a gente cria porque a gente precisa aqui dentro transbordar coisas que estão pulsando e que, se ficarem aqui dentro, vão virar uma coisa talvez não tão legal. E aí a gente produz arte para virar alguma coisa, né, que a gente acha importante para o nosso processo. E nesse sentido, de dentro que precisa sair, né? Eu acho sair.
Eu estava conversando com você quando eu tive a ideia da gente fazer a live, a gente estava conversando, gente, sobre aromaterapia, que a Ju é aromaterapeuta, e aí a gente já teve umas reflexões também, umas reflexões da relação da aromaterapia com a arte, que tem a ver com isso, né? Justamente. É tão de dentro que sai para fora, né? É a autocura que cura o outro, essa relação que não tem separação. Acho que a Ju traz muito essa reflexão da não ter separação, do uno. Não, e porque é a forma com que eu acredito, assim. Na verdade, existe, lógico, que a gente não vai dizer que a gente vai fazer uma arte umbilical só pra gente, que a gente não quer que chegue no outro, a gente quer. Esse é o perigo, existe esse né? desejo. Existe, mas assim, também dizer que não parte de um processo individual, que é nosso, de entender o que está pulsando aqui, o que a gente quer transmitir, também é dizer bobagem, que é só pro outro, não é só pro outro, é pra gente e pro outro. Porque se for só pro outro, não é nem pro outro. Não é pra ninguém, né? Não é pra nada. Se for só pro outro, porque não vai mexer no que tem que mexer, não vai nem chegar no outro, né? Porque tem que passar pela gente para chegar no outro. E aí, Joaquim? E nesse processo, o que eu penso é que, sendo assim, os afetos vão ser diferentes sempre. É lógico que determinadas coisas vão me afetar e não vão te afetar, e vão afetar outra pessoa e não vão afetar não sei então quem. já emenda falando da performance que a outra pessoa pediu. Qual? Negócio da vida. Do Leia Sua Vida Através da Minha? Isso. Os afetos, tá. Que o próximo número já era essa, então já... Então, essa performance, eu já estava na Unirio, já é bem depois, assim, anos depois. Não estamos cronológicos. Martins Pena, eu fui no Rio, já no final da Unirio, né? Que, na verdade, eu demorei um tempo na Unirio, né? Um tempo Quanto longo. tempo? Dá uma força pro pessoal que está demorando pra se formar. Não, eu não tenho nenhum problema com datas, assim. Eu acho que eu fiz no tempo que foi possível, né? Muitas coisas na minha vida aconteceram no processo da Unirio. Eu me formei, acho que no 8º ano, né? Eu fiz 7 anos e no 8º ano, acho que foi isso. Porque eu me formei em 2019, em agosto de 2019. E eu entrei no início de 2011. Foi isso. No início de 2011. Eu acho que isso é muito importante porque a gente, assim, lógico que para a instituição é bom que as pessoas se formem, lógico que as pessoas, né, às vezes precisam do diploma, ok. Mas tem muita angústia gerada nesse processo, né? E quando eu vi você, assim, quando eu convivia com você na Unirio, eu fazia 10 matérias, porque eu sou essa pessoa, né? E aí vinha a Juliana, que fazia 10 projetos na vida. E 2 matérias na Unirio. 2 matérias na Unirio. Então, eu acho assim que são caminhos, né? Não é um certo e um errado. Eu acho que o sistema de crédito já tem muita coisa ruim, então isso é bom. Pensar que não causa angústia é uma mentira, assim, porque tem um pouco da angústia, né? Porque, de alguma forma, o tempo vai se esgarçando naquele espaço, até para você. E aí o espaço começa a perder o sentido e você tem que reinventar sentidos para estar naquele espaço. Se você quiser se formar, você vai ter que estar o tempo inteiro se reinventando nesse espaço. E é lógico que eu tenho essa sorte maravilhosa na Unirio, que eu vivi um processo da Unirio, de eu ver a Unirio se modificar quanto conteúdo, né? Eu vi pessoas brigarem por pautas, né? Tipo assim, eu vi numa aula de teatro brasileiro a pessoa perguntar por que se não fala do teatro negro, né? E o professor ter que se colocar nesse sentido. Então é muito bonito. E quando a gente chegou, não era assim. Essa mudança é muito recente. É muito recente. Então, porque eu vi uma turma inteira ser reprovada e ninguém fala nada. Como se o professor tivesse esse direito no meu primeiro semestre. Pois é. Porque a gente questionou, ele não aceitou e reprovou todo mundo. É isso, e eu acho que isso hoje não se sustenta mais. É muito bom, né, pensar que isso não se sustenta mais. Pois é, porque eu acho que quando chega as histórias, múltiplas histórias, é impossível tentar se manter uma única história. Não é possível mais, entendeu? Se as pessoas não abrirem a escuta para as histórias que estão chegando, a coisa vai ruir. A tendência é não sustentar. Mas aí conta da performance. Isso. Então, aí lá no meu último ano, eu não digo que eu chego na Terra, vou para Plutão, volto para Terra. Eu vou ficar te ancorando. Não que eu seja muito focada, mas estou nessa função. Olha que eu botei um Terra aqui no meu difusor pessoal para dar uma enraizada, mas tô lá. Deve ser a lua nova. Vamos lá. E aí foi isso. Eu cheguei nessa aula porque eu comecei a tentar escolher, eu tinha que pagar a matéria, né, para eletiva, né,
para dar os créditos, e eu queria fazer coisas que me pulsassem, né? Porque eu falei, gente, Já eu que tô é pra aqui há muito escolher, né? tempo, né? E a tendência é esgotar assim, o meu desejo mesmo, porque já está há um tempo. Então, eu escolhi a matéria da Tenalice, que era interpretação 6, né? E ela trabalha Ih, para travou. mim, assim, viver isso. Oh, meu Deus, perdi você. Voltou? Voltou? Tá. Agora É você porque não tá tem mais comentários. E aí, o congelada, que tá aconteceu? voltando. Teve algum... Voltei? Voltou, voltou. Em algum momento, ela pediu para a gente fazer uma performance autobiográfica. E eu tenho uma tendência a fazer coisas, né? Pensar em coisas mirabolantes, né? Querer Tipo dar conta assim, de uma 15 vida. itens para uma live, tipo isso. E aí, querer dar conta da minha vida, né? Eu quero falar tudo sobre a minha vida nesse negócio. Só que aí, é um pouco isso. Aí eu tava, mas aí eu, tipo assim, aconteceu, eu ia pensei mil coisas, juro. Eu escrevi, eu devo ter uma folha com 30 mil possibilidades de fazer uma performance autobiográfica. Em algum momento eu peguei um tarô que eu tinha, não sei o quê, e aí pensei, cara, por que eu não brinco com essa história, né, do tarô, assim? Porque o tarô é o quê? São duas energias, Maria. Ui, Maria, você fui eu. É caiu? porque virou. Não, a câmera que virou aqui, eu não sei como é que eu desviro. Mas ainda está funcionando, posso continuar Tá, falando, tá, né? tá. Só eu que saí. Louco. E aí eu falei assim, por que eu não... Aí eu comecei a viajar, eu falei, cara, assim, as minhas histórias, a minha autobiografia, em algum momento pode se esbarrar na biografia de outra pessoa, né? Existe essa energia, porque assim, se você escuta histórias, você é afetado de alguma forma, ou no sentido de você, né, partilhar, ou no sentido de você negar, ou no sentido de uma escuta Desejar. carinhosa, desejar, enfim. São vários sentimentos que podem surgir nessa escuta dessa história. E aí eu pensei, nossa, minhas histórias podem triscar nas pessoas em alguns lugares. Por que eu não quero um tarô onde, contando a minha história, eu começo a fazer conexões com as outras pessoas em possibilidades de coisas que elas possam estar pensando, assim, entendeu? Então, eu vou pegar fotos minhas onde eu tenho histórias para contar. E aí, a partir disso, eu vou propor um jogo de baralho, de tarô, e a gente vai se conectar e eu vou contando minhas Ah, você histórias fez conectadas com um a necessidade. baralho próprio. Eu não fiz. Meu desejo futuro nesse projeto é construir um baralho próprio. Mas eu peguei fotos. Assim, Ah, legal. fiz uma investigação das minhas memórias, né? Não deixou de ser. E dentro dessa investigação das minhas memórias, eu busquei fotos que fossem mais características de determinados momentos da minha vida. E aleatórios, pessoais, profissionais, enfim, não tinha muito essa categoria. A gente, só para fazer a ponte, a gente pensou em fazer uma coisa mais ou menos assim hoje, só que focando nas histórias profissionais, né? Mas que, como você começou falando, elas acabam sendo pessoais, né? Não tem como, né? Você estava falando do tempo que você passou na Unirio e nós duas engravidamos durante a faculdade, né? Isso faz muita Eu diferença pari na ainda sua estando na formação. Unirio, né? Outro dia eu Eu brinquei, nossa, também, eu pari na Unirio. Só que eu aí também. foi muito engraçado. Aí uma pessoa ouviu e falou assim, você teve filho aqui? Eu falei, não, tive filho. Quase, quase. Eu tô falando que eu fiquei assim, eu tirei licença já lá no, Fiz sei aula lá, com o bebê no oitavo sling, mês. né? Aquela coisa. Levei criança para aula, todo esse processo, né? E isso muda Que muito a nossa formação. Não dá para fingir que, né, que não tem relação. Isso mudou o meu caminho, da minha visão de educação, a minha visão de tudo mudou completamente, assim. Eu era Não, muito mais super insuportável. atravessados. Não, eu acho que a maternidade é o que eu falei. Foi uma das coisas que mais me atravessou no sentido de controle. Porque eu acho que a educação também está no lugar de você entender que você não perde controles. Assim, que você perde o controle, Que sabe? você Entender perde, perde, né? Entender que você total. perde o controle. E assim, e a maternidade é uma total, né? Uma total falta de controle, É né? a extremação disso, né? Eu falo que é tão Total. extremo, assim, de você não ter controle da hora que você vai poder, desculpa o termo, É. cagar, né? Aquele momento inicial, você não manda nem no seu momento fisiológico, é uma coisa louca. E aí eu acho que esse entendimento é incrível na maternidade, assim. E aí quando você Não, projeta isso para o lugar das pessoas, você começa a perceber que você também não isso. tem controle em relação ao outro, à recepção do outro, a como a coisa dialoga. Você, com essa abertura,
eu acho que o teu processo de aula, por mais que você planeje, e é lógico, eu não sou contra um planejamento, eu sou a favor de um planejamento, até para você ter uma linha. Mas, em compensação, você olha aquilo ali. Se aquilo ali que você fez foi para outro caminho, você não volta para o seu planejamento, você segue no caminho que foi dado pelos alunos. Por isso que eu te chamo de labirinto, né? Você já é uma pessoa labirinto. Eu vou partir para o próximo número. Já te vi os comentários, gente. Tá, ó. tá. Tem. Eu vou ler de baixo para cima, porque eu acabei lendo dos par de cima. TCC Desmontagem, Grupo Arvorá, Alguém falou um número aí, deslocamento o para número Maré. 5, hein? Ah, Eu falou? vi Não tá aí. aparecendo para mim o Alguém. comentário. Então, quando eu tava falando, você ativou o comentário, alguém falou o número 5, ó. Raquel falou falou o número 5. 5. Então vai lá. Posso ir Número no 5, Lula e Gilberto Gil. Esse povo O gosta que eu acho de babado maravilhoso forte. é que você bota Lula e Gilberto Gil e aí parece que eu, né, tipo, É porque eu quis fazer Nem uns é. títulos para as pessoas ficarem bem curiosas. Então, Mas vou desativar. Eu dancei durante muitos anos numa companhia chamada Pulsácia de Dança, que até é uma história muito, muito bacana, mas acho que eu não vou entrar na história da Pulsar, isso fica para a próxima, porque também diz um pouco sobre nossa impulsividade de entrar nas coisas, né? E de vamos ver que bicho dá aquilo ali, porque você tem que experimentar, né? Você como pesquisador, você como um ser pesquisador, que eu acho que a nossa curiosidade, e aí quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando menos curioso, e isso é uma bobagem. É outra coisa que a maternidade me ensinou. Curiosidade é o nosso cola né? motor, sabe, assim. Eu recuperei muito, até porque é isso, o olhar da Eloá para a vida é muito diferente do meu. E aí, quando ela desperta alguma coisa, eu falo, caraca, não é isso mesmo? E aí, mas enfim, eu dancei durante anos, a Pulsar é uma companhia que trabalha, ela ainda está ativa, super ativa, e é maravilhoso. Ela trabalha com pessoas com alguma questão motora e deficiências físicas. Não gosto dessa palavra deficiência porque necessidade, também não gosto de nenhuma dessas palavras, eu não sei ainda que palavra. Eu não sei que palavra, porque o que eu vivi na Pulsar foi uma coisa muito única, foi corpos, que é isso, tem companhias, e eu não estou entrando no mérito de achar ruim ou bom não, tá? Ai, travou. Travou. Ou não tem o movimento da mão, né? Paraplégico, tá me ouvindo? Mas dá para me ouvir, não? Dá para me ouvir, Deu Maria? uma congelada longuinha. E aí? Tava congelado, deu para ouvir, voltou agora. Você estava falando, quando congelou, que tem companhias que não trabalham com pessoas com questões. Que trabalham, só que que trabalham, tá. Que a ideia das pessoas é mostrar o máximo da potência que aquele corpo pode alcançar, né? Por exemplo, eu não tenho a questão das minhas pernas, né? Eu não movimento minhas pernas, mas eu faço coisas com o braço sensacionais, assim, tipo acrobáticas e tudo. A Pulsar tem um caminho que eu acho muito lindo também, que é descobrir a particularidade daquele movimento. Tipo, eu não tenho o bíceps, meu bíceps atrofiou. E que movimentos surgem pela falta do bíceps? E aí, o que a Explorar Pulsar a ausência como potência, uma coisa nesse sentido. Por quê? Porque, na verdade, o que é a ausência, né? A ausência acaba sendo a força de outras coisas, a potência de outras coisas, né? Você, por exemplo, não tem a visão, e seus outros sentidos são muito mais aguçados do que pessoas que têm a visão. Então, é isso. Não é o que você pode fazer apesar, é o que você pode fazer por causa daquilo. Porque outras coisas você pode fazer, ponto. Porque se estimula outros lugares, que a gente não vai sendo estimulado porque a gente tem, né? Só que o que era mais lindo que a Pulsar fazia para mim é que a gente também ia descobrir como o nosso corpo fazia aquele movimento, né? E qual eram os outros membros, os outros músculos que eram ativados para a gente poder chegar àquela qualidade de movimento, sendo que a gente tem aquele músculo, digamos, entendeu? Então as coreografias para mim eram muito sensíveis, eram muito coletivas, era muito lindo. E aí eu dancei 4 anos nessa companhia, que foi uma companhia que me ensinou muita coisa, assim, sobre o outro, sobre a diferença, sobre singularidade. Até fico emocionada, porque é emocionante. Eu tô chorona, tá? Minha lua em câncer tá, sei lá, tá numa conjunção astral aí, louca, porque tá com a lua em câncer. Lua em câncer com a lua em câncer, entendeu? E aí eu tô chorando, menina. Eu tô falando, eu vejo a moça que eu choro. Eu falei isso pra você. Aí a gente recebeu um convite para um festival que tem em Washington,
Very Special Art, para dançar, para levar as primeiras coreografias do espetáculo. Só que isso, sem grana, eram 13, assim, a companhia era grande, porque eram muitas pessoas viajando, porque tem bailarinos que precisam de gente para viajar, né, porque precisam de algum tipo de auxílio. E aí, além da gente estar ajudando, tem gente que precisa de coisas muito particulares, então realmente tem que ir uma pessoa que já está junto com essa pessoa há mais tempo. Então era uma galera grande. E aí, ao mesmo tempo, a gente foi convidada para participar de um evento em Brasília, onde a gente dançaria para o então presidente Lula e o então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Ah, tempos bons que passaram. Pois é, menina. Ai, eu não gosto nem de pensar. Né? Né? Fala não, nesse momento. Não, eu gosto de pensar, porque a gente pensa e a gente modifica, entendeu? Porque se tem uma função do passado fundamental, é essa, né? De você ir buscar lá e falar, ok, não é igual, mas pode ser alguma coisa próxima, né? Verdade, num contexto Ju, diferente. faz tão pouco tempo, né? Faz tão pouco tempo. E aí a gente foi, né, dançar, e foi lindo, né? O Lula chegando, aquela emoção, a gente dançou. Depois eles subiram no palco, Gilberto Gil cantou para a gente estar dançando junto. Foi e você falando que não é nada demais. Não é nada demais assim, porque você dançar ao vivo ali no não, palco, porque eu não sou para eu demais. dançar, não é? Não, é incrível. O seu grupo é incrível, eu acho incrível. É incrível, não, é incrível. Tô dizendo que é incrível. E aí a gente conseguiu conversar com ele, a Tereza, né, a nossa diretora, ter acesso com todo esse projeto, com todos os nossos desejos. E ele achou fundamental uma companhia com aquela história, com aquela estrutura, tanto que a Pulsar ganhou um mérito, já ganhou uma honra ao mérito, à cultura, justamente por esse trabalho que ela tem, né, de entender a dança como movimento fundamental do mundo e das pessoas, porque a grande batalha da Pulsar hoje em dia, só para finalizar, porque eu acho que isso é muito importante, e de todas as artes que têm envolvimento com necessidades especiais, sei lá o nome que as pessoas têm, é entender que não é para essas artes estarem dentro de um contexto desse, porque até então a gente dançava dentro de eventos portadores de necessidade, very special art, que são pessoas com necessidades especiais, mas não, que a dança é dança. Então uma companhia de dança, seja ela com que corpo for, tem que estar nos festivais de dança do mundo, né? E é uma grande batalha, e o Gil conseguiu enxergar a potência disso. E aí a gente conseguiu, dentro desse contexto, se inscrever. Na época tinham esses editais de passagem, que eu acho que hoje em dia não existe mais, onde o Ministério da Cultura, que a gente não tem nem mais ministério, exatamente, né? Temos uma secretaria com o secretário Mário Frias. Olha só, um belo bumbum. Aí a gente, enfim, conseguiu, ele falou, entra no edital, porque eu acho que é pertinente, eu acho que é possível. E aí a gente entrou no edital, fizemos todos os meios e caminhos para conseguir chegar. Várias coisas muito incríveis aí, né? A questão da arte que inclui e não da arte inclusiva, assim, né? Separada, né? E eu só queria perguntar, era uma oficina ou era uma companhia de dançarinos fechada, assim? Companhia de dançarinos. Companhia, profissional, pá. Profissional. Genial. Profissional, que dança, que existe até hoje, dançando por aí, batalhando sempre, num caminho muito bonito, assim, de entender a arte globalmente, tipo, os corpos que dançam são corpos que dançam, seja eles como forem, porque aí está a singularidade do outro, aí está a diferença. Quando a gente fala da batalha sobre o que existe de diferente... A gente fala que a arte é isso, mas a gente não faz de verdade, né? Assim, quando vem uma pessoa extrema essa compreensão, esfrega na nossa cara que a gente não nossa dificuldade de entender. Exatamente. Não, isso em todos os tipos de questões, assim, em todas essas questões, né, que se esgarçam, como racismo, feminismo, todos esses lugares são lugares... A própria democracia, eu fico pensando nisso, assim, porque a gente está tendo uma discussão sobre ensino remoto e uma pessoa falou assim, a gente tem que radicalizar a democracia. Eu fiquei, caramba, tem meia democracia? Tem, né? Porque a gente pensa que está fazendo, não está, enfim. São muitas... Gente, vamos para a próxima, ó. Vai escolhendo aí. TCC, Arvorá, deslocamento para Maré, é o 12, 11 é Itaguaí, 10 é Washington, 9, aula, eu não tô conseguindo ler, aula na paróquia, eu senti um código. No salão paroquial. Aula de tecido em Cumuru, Cumuru é Cumuruxatiba? Cumuruxatiba, 10, alguém botou 10 aqui, Washington. 10. Washington. Então, o Washington acho que já veio meio com a Pulsar, né? Foi isso.
A gente foi para Washington, não, e assim, é bom a gente se deslocar, né, em outros países para a gente entender também a dinâmica. Tem uma história muito, muito, muito boa, assim. A gente foi no teatro, a gente ia dançar, a gente também dançou, viu, a Pulsar passou por várias pessoas importantes, dançou para a irmã do Kennedy. Ó, chique. E aí a gente ia dançar no teatro. E aí, olha que louco, né? Isso é uma história bem engraçada. E a gente tinha um período para passar tudo, botar tecido e passar a cena no teatro. E a gente tem um jeitinho brasileiro, né? Que a gente acha que a gente consegue dominar o tempo das coisas e a gente sempre vai esgarçando o tempo das coisas. A gente consegue. E realmente era um tempo curto, não vou dizer que não era, era um tempo curto para a gente colocar tecido, fazer a passagem com todas aquelas pessoas envolvidas, não. Mas, enfim, eles deram tempo e antes disso, quando a gente deu tempo, todo mundo se olhou, nossa, o tempo é curto, a gente também não reclamou, porque a gente achava que ia dar conta do jeitinho brasileiro de esgarçar esse tempo. Tecido que você diz era tecido acrobático? Isso, porque aí então, tem uma história... esse espetáculo tinha tecido acrobático? Tinha, na verdade... enfim, não vou contar essa história, porque na verdade eu entrei na companhia porque um amigo meu falou que a gente sabia fazer tecido acrobático, eu e uma outra amiga minha. Só que a gente não sabia. Adoro! Eu falo isso sempre para as pessoas quando alguém me perguntava, né? Maria, você faz um trabalho, não sei como eu faço? Claro, sempre. Só que assim, a coisa é isso. Eu vou falar uma coisa. Tecido não era uma coisa distante, era uma coisa que eu gostava muito. Sim, e era uma coisa que eu queria muito. Acessar de alguma forma. E eu queria muito aprender. E aí era uma coisa que não estava distante. Então a gente chegando lá, a gente falou, lógico, que a gente não sabia, mas de algum momento o nosso desejo de estar lá fez com que a gente permanecesse e aprendesse, porque eu era das pessoas que fazia parte do tecido. E, enfim, e tecido entrou na minha vida. É tão potente que, enfim, eu dei aula de tecido depois, porque tecido é uma coisa que me alimenta também. Mas aí a gente chegou e aí foi o tempo passando e deu tempo, a mulher chegou, a pessoa do teatro falou assim, acabou o tempo de vocês, a gente estava ainda lá em cima no tecido. Tipo, no meio da coreografia. Aí a Teresa foi conversar, não, peraí, não sai, é isso, é aquilo. Ela disse, não, acabou o tempo. Ela disse, não. E aí mandando a gente continuar. E ela tentando conversar, não sei o quê. Maria, deu 2 minutos dessa entrada da mulher, acabou. Eles disseram assim, plot, desligaram a luz. Tipo, acabou. Eu falei pra você que tinha acabado. Aqui não é Brasil. Olha só, a Kellen que pediu o 10, ela queria pedir o 12, que é o deslocamento para Maré. Então você já aproveita e emenda aí. Então, aí eu saí de Washington e fui para Maré. Isso. Olha só, a gente está fazendo um percurso da sua vida, ó. Podia fazer uma teia, né? Pois é, Maré, eu sempre digo que a Maré é para mim a minha maior escola, assim, de vida. Para além da Unirio, assim. Por mais que tenha sido pela Unirio, tenha passado por uma pessoa muito generosa e muito maravilhosa, que é a Marina, né? Não tem como falar da Maré sem falar da Marina Henriques, que é uma pessoa sensacional, incrível. E a Clarice, né, também, que é outra pessoa, porque eu fiquei em Ramos muito tempo, então a Clarice era meu contato, que também teatro, não sei aonde, teatro, eu sempre falava assim, nossa, teatro não é teatro em qualquer lugar. Eu tinha esse pensamento, sabe? Que para mim é super equivocado de alguma forma. E aí, quando eu entrei, você foi uma das pessoas que fez a ponte, né? Eu lembro quando você falou, Ju, tem vaga, você não quer tentar entrar? E eu ainda fiquei resistente. E depois eu entrei. Pois é, mas eu lembro bem. E aí, enfim, abriu-se um portão para mim, assim. Não só um portão, por entender que é logicamente que o teatro ele vai ser diretamente ligado ao espaço que ele ocupa, né? As nossas relações estão diretamente ligadas ao espaço que a gente ocupa. Então, o teatro não podia ser diferente. Então, um teatro que está dentro daquele espaço, ele vai estar diretamente dialogando com aquele espaço, com cuidado, carinho, respeito, com entendimento das diferenças, dos diferentes diálogos, das diferentes histórias, né? Então, não é a partir da negação, né? É a partir da assunção, né, que se dá a coisa. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou da questão do grupo de dança, do Pulsar. Também. Né? A partir da assunção daquilo, eu vou produzir potência, né?
Pois é, só que é engraçado que na Pulsar eu tive muita ideia da diferença, mas muito focada no que é o corpo, né? E aí, quando eu vou para Maré, além dos corpos, vem os espaços, né? Sim. Vem o deslocamento e o entendimento da multiplicidade que existe quando você caminha para um outro lugar, né? Quando você sai do teu espaço e você vai no espaço outro para realmente entender o que é aquele espaço outro. E porque o que acontece é que eu acho que muitas pessoas falam do espaço outro sem ir ao espaço outro, né? Eu Total. lembro que para mim, antigamente, quando eu cheguei, o Rio é cheio de favela, eu tinha uma impressão de favela, né? Depois que eu fui a Maré, tipo, a favela é outra coisa. A favela é meu espaço de aprendizado total, sabe? Assim, eu aprendi E muito fora que estando na Maré. mesmo essa uniformização, né, do que é uma favela, porque aí depois que a gente vai conhecendo outras favelas, a gente vai vendo que cada favela é uma favela diferente, assim como cada cidade, né? Então, Como cada pessoa. Eu sempre falo que assim, a gente tem essa. Eu fico perguntando por que a gente tem essa dificuldade de se deslocar, né? Por que a gente gosta sempre de olhar a outra coisa do lugar de que onde a gente está. está. Desse único E não ponto só de vista. geograficamente, né? Né? Geograficamente também, mas Também. também numa questão de pessoa, né? Porque O há nosso quem se entendimento do outro. desloque e não se desloque, né? Só que aí, para mim, não faz deslocamento, né, real? Porque o que eu falo que é isso, não é espacial. Porque eu acho que o deslocamento real, ele mistura espacial, emocional, tudo, entendeu? Tá tudo linkado, tudo atravessado. Um deslocamento real, ele vai na sua abertura de estar naquele espaço, não só de ir àquele espaço. Né? Ir àquele espaço não é só você se deslocar àquele espaço. Ir àquele espaço é você se abrir àquele espaço. E a gente fala muito a disso troca. nos estudos do Teatro Comunidades. Marina traz muito essa vivência, porque ela tinha trabalhado em ONGs antes que não se deslocavam, né? Então, trabalhava com uma lógica externa. Isso é uma discussão muito presente no projeto, né? No programa. E aí eu acho que, quanto educador, né, isso é fundamental. Assim. Aí, fundamental. Voltando para a parte, não só na parte artística, lógico, porque eu acho que, quanto artista, se deslocar e ampliar a sua escuta para as múltiplas histórias é fundamental, mas, quanto educador, isso é tipo base. Se você vai se construir, a tua base é entender como você pode se deslocar, como você chega nesse espaço e como você compreende o tanto quanto esse espaço media com você também, entendeu? Que não é só você o mediador daquele espaço, aquele espaço também está mediando as suas histórias com você. Então, existe um lugar de muito respeito àquela quantidade de histórias que está pulsando naquele espaço. E aí eu acho isso muito bonito. E a Maré, para mim, foi uma vivência tipo carne viva disso, sabe? Fala um pouquinho do seu TCC, então, rapidamente, que teve a ver com isso, né? Não, na verdade, não teve a ver só com a Maré, né? O meu TCC foi uma desmontagem. Não sei se as pessoas conhecem o termo desmontagem. Pode explicar rapidinho? Então, eu vou explicar com as minhas palavras, que às vezes ficam meio confusas. Depois vocês pesquisam, gente. Porque desmontagem é um termo, assim, digamos, atual, né? Sim. Existe muito um olhar sobre a demonstração técnica que muitas companhias faziam, e a desmontagem é um além, né? É um lugar onde você vai, na sua pesquisa, depois eu dou um exemplo só para tentar afunilar. Você vai além do que é o seu processo, né? Físico, de trabalho vocal, mas você vai no afetivo, né? Nos afetos que foram te atravessando durante aquele processo. Digamos, você montou um espetáculo X, e aí você fez aquela construção de personagem, você teve todo um trabalho físico, um trabalho de voz, mas você teve afetos que te atravessaram. E aí você vai nesses afetos também, e você produz a partir desses afetos outra coisa, né? Um outro trabalho em cima desse processo, da sua investigação sobre esse processo. E esse outro trabalho seria o trabalho de desmontagem do primeiro. É uma desmontagem do primeiro, é mais ou menos isso. E aí eu desloquei esse termo da questão do teatro, né, que surgiu muito pensando no teatro, e fui para o TCC. Eu falei, cara, é isso. Eu lembro que você falou com o Ivan, que eu assisti, né, a live. Pode ser simples, né, Juliana? Você não aceita as coisas simples, escrever um trabalho. Não, mas era complexo pensar um objeto, entendeu? Para mim, a princípio, naquele momento. E aí, como você falou com o Ivan, a gente estava muito numa ideia de que as histórias também, as histórias dos licenciandos também são importantes para construir a história da universidade, né? Por isso, porque a gente tem 1000 saberes que antes não estavam chegando na universidade e agora chegam, e que maravilha que chegam. E eu acho que essa conquista, só porque a gente estava falando da tristeza do momento político atual,
essa conquista ficou, né? Essa conquista eu acho que não se perde. Não Também se, acho que não. Também acho que não se perde de essa é uma jeito coisa nenhum. que a gente ganhou mesmo, né? Até porque é isso, as batalhas elas estão continuando. Assim, eu acho que agora, que em algum momento todas as vozes estão ecoando, não tem como calar mais, né? Não tem como se calar as histórias, a necessidade da gente descobrir as histórias, da gente mudar o nosso ponto de vista sobre as coisas. Eu sempre penso que, só vou para Plutão de novo e volto, tá? Eu Tá. sempre penso que se a educação fundamental, né, e ensino médio, enfim, ela tivesse essa possibilidade de abrir vozes, né, e saberes, talvez a universidade fosse, primeiro, uma transição fácil, porque não é fácil a pessoa sair do ensino médio e ir para uma universidade, é um choque. E outra coisa, talvez a universidade fosse também uma possibilidade, como outros caminhos, porque o estímulo às histórias já estariam acontecendo, né? Você já ia olhar, eu sempre brinco, você já ia olhar para alguém te falando, quem descobriu o Brasil é Pedro Álvares Cabral, e aí você ia falar, ué, mas aqui não tinha índio? Então, como alguém descobriu uma terra que já tinha pessoas? Aí você, não, então... Chegasse lá atrás, você diz, né? E a gente... enfim, não, que chegasse na educação como todo, e fosse um estímulo... isso, né, do descoberto do Brasil. Na verdade, eu acho que é isso. Se as histórias pudessem, você trazer a visão do português, do africano, do índio, né? Se todas elas te atravessassem e você falasse, nossa, e aí? Enfim, você ia ser estimulado a pensar. O problema é que você é depositado uma única história, né? Na escola, normalmente é assim. Poucas escolas têm esse estímulo a você, né, descobrir, conversar. E aí, enfim, deixa eu só terminar o TCC, voltei. E aí o TCC, eu não estou te ouvindo, tá, Maria? Você tá muda. Aí o TCC, não sei. Dá para me ouvir? Tá falhando às vezes. Mas aí o TCC foi essa desmontagem. E aí o que eu fiz? Eu linkei 5 coisas que me atravessaram durante a universidade, né? Que eu achei fundamentais para a minha formação quanto professor. O meu título é Nunca Quis Ser Professora, onde eu analisava o fato de que ser professora foi um fato que aconteceu pela natureza do meu processo. Eu comecei a dar aula antes de entrar na Unirio, eu dava aulas em várias coisas, né? Tanto que várias coisas de aula na paróquia foram antes da Unirio. E aí eu resolvi fazer licenciatura justamente porque assim, nossa, já estou dando aula, talvez seja bom me alimentar de outras coisas para poder incrementar, né? E aí eu fui para a Unirio. E aí eu fui linkando, né? Aí um dos links foi a maternidade, que a gente já falou um pouco, o outro foi a discência, a importância dos meus encontros e das pessoas que eu encontrei, né, no caminho da Unirio, além da docência, não que a docência não seja importante, mas a docência já é claro, porque são professores que chegam pra gente, mas eu tô falando... Já estão ali, eu estou falando dos mestres discentes, entendeu? Que abrem nossos caminhos pelos nossos encontros com eles. E eu não vou lembrar dos outros 2 agora, tá? Porque minha memória é isso. Mas tiveram mais 2 que agora eu não lembro. E foi isso. E aí eu fui dialogando com esses lugares. E aí eu fiz uma performance de desmontagem, que foi refazer o meu caminho para a Maré, porque eu saí da Maré 1 ano antes de eu me formar, porque eu precisava de tempo para pensar no objeto, não. E aí eu quis refazer no mesmo horário, no mesmo dia, deixando Tissurus, que aí é um projeto meu particular que eu tenho dos Tissurus desde 2011. Então era significativo que eu deixasse as aves, porque é um projeto de vida meu, deixar as aves dobradas. Para quem não conhece, Tissuru é um origami. E aí, convidando esses discentes importantes. Eu linkei alguns discentes importantes e falei, vem comigo. A pena que eu já estava pensando aqui. Aí eu falei, vamos comigo, e a gente fez esse caminho. E foi lindo, porque eu convidei todo mundo para partir comigo daqui, mas muita gente foi me encontrando, então era lindo, porque a gente ia caminhando, né, indo, e aí um chegava, aí daqui a pouco a gente pegava, aí outro chegava, aí chegava na Maré, já tinha 2, aí a gente andou até Ramos, sabe, e aí a gente eu fui atravessada por essas pessoas também, então teve todo um significado nesse sentido, assim, muito bacana. Então, vou abrir aqui. Se vocês quiserem fazer outros comentários... Você sabe que só faltam 10 minutos, né? Então acabou, gente, as histórias, porque agora é a parte corporal. Vamos ver que bicho vai dar isso, hein? Se vocês tiverem perguntas, vocês colocam aqui na caixinha de perguntas, que aí depois eu faço para a Ju. A ideia é que vocês vão escolher 2 categorias. A primeira é... Vicente! Palavra... Entrou agora. Só vai me ver dançando. Vai ver dançar. Palavra, silêncio ou música. Não é isso, Ju?
Palavra, silêncio ou música, isso. Aí, se for palavra, se for silêncio, enfim, silêncio. Se for palavra, vocês vão lançando palavras que a Maria vai falando e aí eu vou experimentando fisicamente. E se for música, alguém joga uma música que eu tento achar aqui no computador. E outra categoria é sentado, em pé ou deitado. Que vai caracterizar o início do processo, né? O início do processo, né? E aí depois só Deus sabe o que vai ser, né? Só as entidades aqui comigo presentes vão saber no que bicho vai dar. Agora que Mas aí eu só queria saber a decisão. A função. Então vamos lá. Silêncio. 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 Então eu posso até desativar os comentários. Uhum. Sentada, deitado ou em pé? Tô esperando. Fala outra pessoa, gente. Raquel já escolheu. Alguém falou música. Silêncio e música. Silêncio e música. E agora? Sentada. Eu não falei o texto. Não vai dar tempo de eu falar o texto. Fala agora, enquanto o pessoal escolhe. Vamos ouvir o texto enquanto aparece aí. Se ela começa sentada, deitada ou em pé, gente. E música tá ganhando. Vai lá. Aqui. Não sei, é um texto do Eduardo Galeano, Livro dos Abraços. Eu gosto muito, porque enfim, não vou falar nada não. Eu vou falar o texto e deixa aí no ar, tá? Botaram sentada, sentada, sentada. Tá bom. Silêncio, sentado ou é música? A música tá ganhando por enquanto. Vai lendo que o pessoal vai votando aqui, eu vejo o que vai ganhar. Tá, aí se for música, alguém quiser lançar uma música, eu ia gostar. Qual é a música, ajuda, gente. Então, Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kozadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E, finalmente, quando conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? É isso. O nome é Função da Arte, Livro dos Abraços, Eduardo Galeano. Deram uma música aí? Gente, quero saber qual é a música. Sentada com música. Qual é a música? Qual é a música? Não tem negócio? Ninguém vai falar uma música, gente? Fala aí, gente. Coloca uma música do Jefferson Gonçalves. Pode ser. Arrasou. Pode ser. Jefferson é o marido de Juliana, pai de Eloá, gente, para vocês saberem. E aí, Jefferson, é música Jefferson? Foi a única sugestão, então é essa. Ela escolhe. Então vamos ver. Deixa eu ver se eu acho o Jefferson aqui uma música. O Jefferson podia dizer que música. Ele tá assistindo ainda? Eloá tava mandando uns cocôzinhos aqui na pergunta. Deve estar assistindo. A música, Jefferson. Tá dizendo não, Ju. The Jezebel's Easy Love. Teve essa sugestão aqui. Oi? Teve uma sugestão aqui, The Jezebel's Easy Love. Você nem lê isso, Matheus. Então, eu danço o quê? Toca. Vem cá, pode vir. Falou pro Jefferson tocar uma gaita. Pode ser, hein, Jefferson? Uau! Aí vai ser... Gel, quer tocar uma gaita? Gel, toca uma gaita aqui. Vou botar o Jefferson pra tocar gaita. Pronto. Ih, Raquel falou que ama Jefferson. Vamos lá, Raquel conhece o Jefferson. Então. Bem rápido, antes que acabe. Eu tenho 2 minutos. Se acabar... Então, gente, se acabar enquanto eu estiver dançando, eu não sei como é que acaba isso, que eu já não estou mais com noção de tempo, né? Eu quero muito agradecer a Maria pelo convite, que eu não sei se vai, né, de repente finaliza. Eu também não sei, Ju, não sei. Acho que finaliza sozinho mesmo. Aí quando acabar... A Carol pediu baião pra Ju. A Eloá chegou pra dançar até comigo. Vamos acabar em altos... Não, acabar não, em... não.
Acabar com as famílias Pode ser. reunidas, com muita dança, música ao vivo. Vamos arrasar. Vou desativar os Olha, comentários. obrigada a todos pela presença. Obrigada, Viu? Ju. Vou lá, vou começar. Tá dando pra ouvir a gaita? Marie? Passou o tempo. Não sei. Não, tem um aqui. Deu pra ver? Deu pra ver? Deu pra assistir, não? Teve até um batuque. Deu umas travadas. Oi? Deu umas né? travadas. Tem Deu até uma- uma batucando, ó. Agora pausa. Dá pra contar? Gente, todo mundo Tem tempo amando, ainda? todo mundo. Ainda não E, apareceu ó, a contagem na Vanfarias. tela, não. Alguém me. Ah, então. Dá pra eu ler mais uma outra coisa ou contar mais uma história, então? Tá travando. Ah, então tá. O que você quer? Você quer ler? Não sei, pede para as pessoas escolherem ou um poema ou uma história. Vocês querem um poema ou vocês querem uma história, gente? Vou botar mais Da perto nossa aqui para ver se é eu que listinha. estou travando. Pode ser. Porque você está do lado de fora, né? É, Um aí eu poema. vim mais perto da fonte. Poema. O senhor Ivan Faria elegeu Oi? um poema para a gente. Um poema? Tá, vou pegar o fone, peraí. Senhor Ivan Faria e Raquel escolheram um poema. Um poema. Então vamos de Gente, poema. muito legal, porque você falou, e o seu corpo fala sempre mais alto, Ju. Eu sou muito fã. É muito lindo. Ai, é porque é cura, meu bem, é cura. Para todos nós. Dançar é uma cura. Eu sempre falo que se não dançar, eu adoeço. Então, A gente também eu- adoece. Ah, vou no poema, pois é. Vou de Manuel, tá? Oba! Manuel é tipo. Essa é uma poesia mais acho que conhecida, mas eu também acho linda, porque tudo tá nessa metáfora da vida, assim, né? Desses afetos e dessas mediações incríveis que a gente faz, né? De determinadas coisas, desses encontros, sabe? E eu acho que o Manuel de Barros tem um Nossa, olhar o trabalho muito sensível. O trabalho que vocês fizeram com o Manuel de Barros com a turma de Ramos foi lindo demais. Pois é, porque eu acho um lugar dele, assim, o que ele traz desse devir bicho, sabe? Dessas metáforas infantis que beiram o infantil e são muito profundas, eu gosto muito. Mas então, eu sempre também é outro poema, é igual a Função da Arte do Galeano. Essa poesia do Manuel eu compartilho muito, sabe? Porque eu gosto muito. E eu acho que
lindo. Vai acabar o tempo. Ai, meu Deus, eu vou ler então de qualquer jeito. Rolou? Vai Posso lá, ler? vai. Pode. Talvez acabe no meio, tá? Tem um livro sobre águas e meninos. Gomes gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar para os irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos nas águas, o mesmo que criar peixe no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, por tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Ao escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, de mendigo, tudo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia capaz de interromper o voo de um pássaro botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez a pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar a água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peratagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então é isso. Façamos peraltagens, entendeu? Vamos lá botar pontos finais, reticências e vírgulas nos lugares para a gente poder, né, dar asas a essa vida da imaginação e curiosidade. Ju, eu amei, acabamos com a área, foi tudo a sua